Olá, estudantes da Univirtual, professora Suelen aqui, e nós estamos para mais uma web temática dessa semana da disciplina de textos sagrados do Kardecismo, Umbanda e Candomblé. E hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito de alguns pontos, né, da ética kardecista, né, a partir dos textos do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, né? Então, nós vamos fazer essa discussão a partir desse texto, né? Então, a referência, né, da nossa discussão está no nosso material didático, né? Está lá na nossa discussão da da aula especialmente que é sobre o rito e a ética no kardecismo, a aula 5. Então, para a gente pensar um pouquinho sobre esse princípio ético, né? Quais são os pontos em que o kardecismo se baseia para pensar, para guiar a sua conduta, o seu modo de conviver, né? E atuar em sociedade também, né? Nesse ponto. E aí a gente tem, principalmente, duas questões, que é a caridade, né, que é o senso comum em que, quando nós falamos de kardecismo, né, a questão da caridade, né, então esse é um ponto muito bem desenvolvido por Allan Kardec, né, que vai trazer é, essa questão, né, qual que é esse verdadeiro sentido, né, é a pergunta, e é interessante, se você não leu, né, o Livro dos Espíritos, recomendo para quê? Para que tenha conhecimento, né, para que a gente possa conhecer e possa respeitar também. Então, assim, a pergunta, e esse livro ele é feito nessa forma, de pergunta e resposta, né? É uma forma de elaboração, uma elaboração catequista, né? Nessa elaboração de ensino, isso é muito utilizado pelas religiões, nessa forma de ensinar seus princípios básicos. Então, a pergunta 886 diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus, né? Então, e a resposta diz que é a benevolência para com todos e a indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, né? E aí, nessa questão do trabalhar e do desenvolver a caridade, vai trazer nesse ponto essa busca, né, esse ponto positivo que é essa busca pelo bem do outro, né, não apenas a questão financeira, porque às vezes tem-se uma falsa impressão de entender a caridade apenas como ajuda financeira social, mas ela vai trazer também a própria questão do perdão das ofensas. Então, não está limitado apenas à questão social. Então, a caridade, então, ela vai trazer, né, essa busca da procura pelo bem do outro. Mas também, no desenvolvimento dessa ética kardecista, desse trabalhar a caridade, ela também vai trazer e apontar que é uma forma de indulgência para as imperfeições do outro, ou seja, aquele que vai receber a caridade, ele é inferior de quem está praticando, né? Então, a pessoa caridosa, ela vai procurar elevar a outra pessoa que lhe é inferior. E aí a gente precisa fazer uma crítica a essa concepção elitista. E aí a gente precisa lembrar, né, que a sua origem, né, a origem do espiritismo é uma origem europeia. Então, a gente precisa também pontuar essa questão, né? Então, assim, por mais que seja bem intencionada dessa busca do bem-estar do outro, mas traz como se fosse a caridade como um alívio de consciência da pessoa que é, então, afortunado, e aí ela precisa, então, praticar essa boa ação para um alívio. O que chega a semelhar, muitas vezes, a própria culpa cristã de fazer caridade, que muitas vezes, eu preciso fazer alguma coisa, então vou lá fazer uma ação, e não porque isso faz parte da prática da vivência de uma fé cristã, por exemplo. Então, assim, a gente precisa pontuar. E a outra questão, né, que o kardecismo vai
trabalhar, e eu acho que é um ponto muito interessante, que é a questão da consciência do ser humano, das suas escolhas, da sua decisão, né? Então, ele vai trabalhar é, e, e trazer, né, que o ser humano tem consciência para discernir, né? Tem a capacidade intelectual para discernir o bem e o mal. Né? Então, assim, a pergunta, por exemplo, 636 diz: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? Eis a resposta: a lei de Deus é a mesma para todos, porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. E aí, o livro dos Espíritos ele vai trabalhando e desenvolvendo essa responsabilidade do ser humano nas suas ações, nas suas práticas, boas e maus, né? Então, assim, traz essa responsabilidade de consciência, né, de que o ser humano é responsável por suas ações. E aí, dentro da doutrina espírita, por isso que você tem as reencarnações que você precisa, então, lidar com essas ações, com as consequências dessas ações que vão gerar para outras vidas. Mas isso é muito interessante porque você não tem um caminho de terceirização de responsabilidade, né? O mal, agir mal porque foi uma outra força que me induziu a agir mal, né? É a responsabilidade da consciência humana, né? Desse intelecto humano. Mas aí é um intelecto que aí aqui também se tem esse teor elitista, porque é um intelecto de alguém que tenha a consciência e sabe e conhece as doutrinas espíritas, né? E aí a pergunta seguinte, inclusive, diz assim: será culpado o selvagem que, percebam a palavra, cedendo seu instinto, se nutre de carne humana, né? Que aí vai falar, né? E aí trazendo bem essa essa questão do que não é civilizado, né? E vai dizer assim: eu disse que o mal depende da vontade, pois bem, tanto mais o culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz, né? Então, ele vai trazer e vai discutir essa questão, mas ainda pontuando, né, essa diferenciação entre quem é intelectual, quem é selvagem. E aí a gente precisa lembrar, né, que é uma religião que nasce na Europa, então nasce com essa mente colonizadora de que nós somos civilizados e as outras pessoas não. E o que a gente discute isso também nas nossas outras disciplinas aqui do curso, né? Porque a gente precisa descolonizar o nosso pensamento para entender todo esse processo que foi sendo embutido de que nós somos os melhores e o outro não. Então, o outro precisa ser civilizado, colonizado, catequizado, evangelizado, porque eu preciso colocar sobre o outro ali para que ele então tenha esse intelecto para poder discernir. Então, assim, são dois pontos, né? São muitas questões que o livro dos Espíritos nos trazem para a gente discutir, para a gente aprender sobre os princípios, as doutrinas, a ética kardecista. Então é muito interessante, né, a gente poder parar, pensar, pontuar as coisas positivas, pontuar coisas que a gente, pô, peraí, vamos pensar melhor, né? E isso vale para qualquer matriz religiosa, né? Porque tem coisas que a gente precisa pensar. Por quê? Porque a religião, ela surge num determinado tempo e ela vai se adequando conforme a sociedade vai se adequando, vai mudando. Porque ela precisa, as religiões precisam responder às demandas das pessoas que estão vivendo naquela época, né? Então, assim, é preciso, né? E isso acontece naturalmente, né? Esse processo, esse desenvolvimento acontece de forma natural. Então, nós vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, qualquer questão, não deixe de escrever, se atente aos prazos das nossas atividades, das avaliações presenciais. Bons estudos e até mais.